Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, nosso papo vai ser sobre uma iniciativa inédita da Petrobras, que recentemente promoveu um curso para lideranças da força de trabalho com o tema Homens Aliados, ministrado pelo Instituto Papo de Homem. Com o objetivo de construir práticas e políticas voltadas para as minorias, o curso abordou desde temas como masculinidade tóxica, enfrentamento ao assédio, antirracismo e homofobia, até meritocracia, periferia, capacitismo, dentre outros. Uma iniciativa da Gerência de Responsabilidade Social da empresa que, com certeza, representa uma mudança de paradigmas da empresa. Para contar para a gente um pouco mais sobre o conteúdo desse curso e seus objetivos, nós temos a honra de receber aqui no Petrocast o Guilherme Valadares, que é fundador e diretor de pesquisa do Instituto Papo de Homem, que há 16 anos atua na formação e transformação de masculinidades. Ele também é membro do comitê Eles por Elas, da ONU Mulheres, e esteve à frente da condução do curso Homens Aliados na Petrobras. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Liane. É uma honra, uma alegria estar aqui hoje com você. Também recebo aqui, para me ajudar nessa conversa, o diretor do Sindipetro aqui de São José dos Campos, Adam Suzuki, que integra a Secretaria de Combate às Opressões do sindicato e foi um dos petroleiros da Revap que participou do curso e vai contar um pouco para a gente dos desdobramentos dentro da empresa desde então. Olá, Adam. Olá, Eliane. Olá, Guilherme. Muito bom fazer parte desse papo aqui. Bom, para a gente começar a entrar na conversa, então, Guilherme, eu queria que você apresentasse aos nossos ouvintes sobre o que é e o que faz o Instituto Papo de Homem. Claro, o nosso instituto é um espaço de reflexão e transformação com visão propositiva que atua em alguns territórios, produzindo pesquisa e construindo soluções. Transformação das masculinidades, diversidade, equidade, inclusão, saúde mental e diálogo entre pessoas que pensam muito diferente. E na prática, o que a gente faz? A gente produz estudos originais, torna esses estudos públicos, muitas vezes faz essas pesquisas em parceria com Nações Unidas e outras instituições de peso. A partir das evidências, a gente monta soluções, treinamentos, palestras, jornadas que vão para empresas, que vão para escolas, que vão para fundações, que vão para coletivos. A gente faz eventos. Há 8 anos a gente faz um encontro nacional de pais para debater os desafios da paternidade. A gente produz documentários. A gente está agora fazendo o nosso terceiro. Se chama Meninos, Sonhando os Homens do Futuro. É sobre os desafios, dores, sonhos e potências dos meninos e adolescentes. Então, tudo que a gente faz tem um caráter que é de rede, que é interseccional, desde a concepção das ideias. A gente reúne grupos que são bem diversos para entender como algo precisa ser feito, como vai ser construído. E a partir dessa visão de rede, a gente coloca no mundo as nossas ações. Basicamente, a gente escuta as necessidades e tenta, no melhor do que a gente consegue, no melhor da capacidade, contribuir. Muito bacana. Ou seja, vocês falam não só de machismo, então, e masculinidade, mas também de outros temas relevantes, né? Da LGBTfobia, Exatamente. capacitismo. Isso é muito bacana. E o público-alvo desses cursos são só os homens? Por quê? Não são só os homens. O próprio nome, né? Papo de Homem, que surgiu lá atrás, há bastante tempo, vem de uma tentativa de ressignificar o que seria o papo de homem. Porque o papo de homem usual, então vamos falar mulher, cerveja, churrasco, futebol. Será que é isso que deveria ser um papo de homem? Será que homens não deveriam discutir entre si amor, generosidade, abertura, construção de outra maneira de existir no mundo, relação consigo mesmo, com os amigos, com as amigas, com as mulheres, com outros homens, numa perspectiva bem ampla, né? Entendendo que existem homens no plural. Então, se existem homens no plural, existem masculinidades no plural. Então, vem daí a nossa lógica de não trabalhar só com homens. A gente trabalha com homens e com mulheres. E desde o início, as mulheres são muito interessadas, participam bastante de tudo que a gente faz, assim, é impressionante. Tem um ponto que eu acho que é interessante compartilhar com você, Eliane, com Adam, que é quando a gente coloca homem no título, eles vêm. Quando a gente não coloca homem no título da atividade, é mais difícil eles virem. Então a gente está todo o tempo tentando encontrar caminhos de fazer com que as pessoas mais resistentes,
mais fechadas e mais distantes da conversa se aproximem. São o nosso principal público, quem está distante da conversa. Então, eu resumiria um pouco assim. Muito bacana. Bom, a tal masculinidade tóxica, que é um produto do machismo estrutural da sociedade, faz muito mal às relações humanas e principalmente às mulheres. Mas também penaliza muitos homens, né, Guilherme? Que acabam sendo pressionados por essa coisa da sociedade impor aí de se portar daquele jeito, para provar que é homem, para provar que é macho. Até esses episódios recentes aí que a gente viu nos debates da eleição, né? Um dá cadeirada no outro porque o outro disse que você não é homem. Então, quer dizer, isso afeta muito até hoje, né? Isso acaba contribuindo para o adoecimento de uma sociedade como um todo, né? Queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto, por favor. Vamos comentar. Eu vou começar primeiro falando da definição de masculinidade tóxica, que é um termo amplo, dano que isso causa para as mulheres e para os próprios homens. E por último, vou comentar como a gente usa o termo e em quais contextos a gente evita usar o termo. Estou começando por uma definição, não tendo a pretensão de ser a única, só uma definição de trabalho que a gente usa aqui. Masculinidade tóxica se refere a tudo aquilo no campo das masculinidades que vai vir do medo, da insegurança, da dominação, de uma noção de que ser homem estará acima de ser mulher, ser masculino está acima de tudo que é feminino. Essa noção equivocada, machista, patriarcal de dominação baseada em medo, violência e controle vai gerar uma série de comportamentos que vão ser lidos dentro desse termo guarda-chuva chamado masculinidade tóxica. Mas não há um consenso tão preciso. Isso já é uma questão. Ainda assim, a gente entende, intui quando escuta o termo que a gente está se referindo a coisas pesadas, agressivas. Isso vai se transpor em dados que a gente vê atualmente. Tem uma denúncia, um caso oficial de estupro, um homem que estupra uma mulher a cada 8 minutos, se não me falha a memória, os dados mais recentes. Um caso de agressão contra a mulher denunciado, fora subnotificações, a cada 2 minutos. Então isso cria um contexto que é mais violento e agressivo para as mulheres, que é excludente para as mulheres e que também vai gerar violência para os próprios homens, em especial a depender de que homem eu sou. Se olha no Brasil as estatísticas de homicídio, tem cada vez menos homicídios de pessoas brancas, mas cada vez mais homicídios de pessoas negras. Então a experiência que eu vou ter no nosso país sendo um homem branco ou um homem negro, um homem hétero, um homem bi, o homem gay, são muito diferentes. O homem cis, o homem trans, o homem indígena, o homem do norte, o homem do sul, o homem velho, o homem novo. Mas, de maneira geral, quais danos eu ficar preso do que a gente chama de caixa dos homens, a gente não o nosso instituto, mas um conceito que existe desde a década de 80, que tipo de consequência isso gera? Os homens suicidam 4 vezes mais do que as mulheres no Brasil. Em todo o mundo, os homens suicidam bem mais do que as mulheres. Os homens não procuram ajuda. Dentro da caixa dos homens, desse espaço de dominação, violência, controle, não tem vulnerabilidade. Não tem dizer, olha, eu estou me sentindo mal. Não tem reconhecer as emoções, identificar, nomear, ao invés de dar uma cadeirada. Não tem isso. Dentro da caixa dos homens tem, eu dirijo sempre, não importa se eu bebi. Se alguém falou que eu não sou homem, eu posso puxar a faca. Tá achando o quê? Tá achando que eu não sou homem? Eu te mato. Então, dentro desse universo, tem vários comportamentos que podem ser destrutivos externamente e autodestrutivos internamente. Esse é um aspecto pouco falado. O quanto viver regido por essas normas pode ser pesado e destrutivo para esses próprios homens. Quando a gente elucida isso, mostra os dados, porque esses homens vão viver 7 anos a menos do que as mulheres, não vai ao médico, não vai ao psicólogo, suicida mais, altos índices de solidão, depressão, índices altíssimos de vício em pornografia, vício em games. No nosso último estudo nacional, a gente viu 1 em cada 5 homens se autodeclarando viciado em pornografia, 1 em cada 5 se autodeclarando viciado em games. O índice de homens que têm amizades fortes diminuindo. Então se fala muito na broderagem, mas a broderagem vai até a página 2. Quando você está em crise, a broderagem vai te dizer, vamos tomar uma? Vamos esquecer isso, deixa pra lá. A broderagem não vai sentar e falar, cara, isso é muito difícil. Tem alguma coisa que tá doendo muito aí, a gente vai atravessar isso juntos. Então, eu não tô aqui equiparando as dores dos homens às dores das mulheres, não vou cair nessa falsa simetria. É claro que as principais dores, as violências mais agressivas, a maior quantidade de mortes, é imposta sobre as mulheres. Há espaço, na nossa visão, para que a gente possa conversar sobre as diferentes dores com uma perspectiva compassiva,
amorosa, entendendo que esse diálogo tende a aproximar homens e mulheres de uma visão que é ok, essa estrutura atual está gerando dores em várias direções. O que que a gente faz para mudar? Isso ajuda a romper uma perspectiva de cabo de guerra que ainda existe em muitas empresas, instituições e famílias, como se fosse uma guerra entre os homens e as mulheres. E eu acho que não precisa ser essa a única perspectiva. Tem outros caminhos possíveis. É um pouco do que eu penso. É interessante que as mulheres sempre comentam sobre isso, mas ver um homem falando sobre isso impressiona. Não deveria, Não, né? não Deveria ser deveria. normalizado, mas não é, né? Quando a gente vê que um homem mesmo consegue. Eu acho muito interessante nesse ponto, que enquanto você vai falando, vai passando pessoas e casos e momentos Situações. na nossa mente aqui, na mente do homem que vai se encontrando nessas situações, né? A esse ponto você Uhum. vai se identificando nesse processo, né? E entendendo a pressão. Isso é muito interessante. Eu queria comentar esse seu ponto, Adam, posso? Pode, por favor. Pensando até na minha experiência pessoal, acho que um dos desafios mais doloridos, uma vez que um homem decide que não quer ficar refém dessa visão de mundo, é se olhar no espelho. Porque me vem várias situações, me vem muitas que me envolvem, de posturas machistas, agressivas que eu já tive com outras pessoas, com companheiras, com amigos, comigo mesmo. Então isso é muito dolorido, sabe? Como é que você faz para olhar para ações que você teve e que não tem como fugir? Foi uma ação machista, opressiva, preconceituosa, agressiva, violenta. Como é que você olha para isso? É dolorido. E é mais difícil fazer sozinho. Eu acho que uma marca da caixa dos homens é o lobo solitário. É o homem que quer resolver tudo sozinho. E fora dela, não é uma receita de bolo caricata, igual eu escuto muita gente dizendo: ai, agora o homem tem que chorar todo dia. Ai, homem agora é um poço de sensibilidade, não pode ser forte. Pode ser forte, pode ser firme, pode ser assertivo. A diferença é que a gente passa a ter mais escolha sobre como existir, sobre como viver, como ser pai, marido, amigo, colega de profissão, irmão, filho, qualquer coisa. A gente passa a ter mais escolha, mais liberdade e ficar mais atento a dores de pessoas com quem a gente convivia que talvez a gente nunca prestasse atenção antes, né? Porque na minha visão não faz sentido a gente se sentir ok com o mundo que ainda produz tanta violência para as mulheres e para vários outros grupos minoritários e minorizados. Bom, agora entrando especificamente, Guilherme, nos cursos, palestras, treinamentos que vocês realizam, na sua experiência, né, o conteúdo de vocês é bem recebido pelo público masculino? Ou você ainda encontra resistências, identifica resistências nesses cursos, né? Homem falando para homem dá mais resultado? Infelizmente ainda dá. Eu acho que isso é um traço do machismo, que eu preciso ir lá com barba dizer que as mulheres já estão dizendo, ó. Então por isso que eu digo infelizmente dá. A boa notícia é funciona, funciona muito. A gente tem os relatos, os números, a gente já realizou centenas e centenas de treinamentos, a nossa média de avaliação é 9,2, 1.000 relatos, 1.000 números, um monte de coisa maravilhosa. Mas para além dos números, não dá para fugir disso, né? É um problema ainda o fato de que a gente precisa colocar um homem na frente de outro homem, porque ele não parou para dar a mesma atenção e credibilidade quando uma mulher disse, quando um homem gay disse, se ele for um homem hétero, quando talvez uma pessoa negra disse, se ele for uma pessoa branca. Então tem diferentes camadas assim de preconceito, e eu acho que uma das coisas que o preconceito faz é reduz a nossa capacidade de escuta, como se a gente estivesse refém de uma cegueira permanente, sabe? Onde a gente vai hierarquizando assim, pessoas que merecem ser escutadas e pessoas que não. Pessoas que merecem sentar nas cadeiras de comando e pessoas que não. Pessoas que vão comandar a política para nós e pessoas que não têm essa capacidade. Isso é muito cruel e vai reforçando essa noção que precisa ser transformada, que pouco a pouco está sendo transformada, de que homens só escutam e só confiam em outros homens. Isso precisa acabar. Então, as abordagens têm funcionado, e eu falo no plural porque uma das coisas que a gente mais faz, Eliana, é usar diferentes linguagens. Se eu for em uma refinaria da Petro, a linguagem é uma.
Se eu for no norte do país ou no sul, eu vou adaptar a linguagem. As pessoas facilitadoras do nosso instituto que vão ser outras. A gente vai mudar, porque a gente vai sempre em dupla. Os recursos, as dinâmicas, os exercícios, os exemplos, tudo vai mudar. Linguagem é fundamental. Uma das coisas que a gente aprendeu muito cedo é quando a gente começa a mostrar para os caras as dores e violências que eles também estão expostos por conta de um mundo machista, isso clica. Sabe o que você falou, Adam? Isso, nossa, vai passando um filme na cabeça? Eu escuto isso sempre. E às vezes eu pergunto, vocês já refletiram sobre isso antes? A maioria nunca teve a chance. Então, dependendo da abordagem que você use e como você conduz uma roda, tem um momento que acontece alguma coisa mágica, que é como se fosse um clique. E aqueles caras parecem que não querem mais ir embora. Eles querem falar e querem saber como contribuir. Aí é a maior alegria do mundo, né? Quando eles viram e dizem assim, tá, o que que eu faço então? O que eu preciso fazer de diferente em casa, na empresa, na vida? Vamos lá, tô disposto. É o começo. Muito bacana. E sobre o curso Homens Aliados, você poderia falar um pouco para a gente agora como é que foi essa experiência na Petrobras? A gente já trazendo essa realidade aqui para dentro do mundo petroleiro. Quantos trabalhadores da Petrobras participaram desse treinamento de vocês? Olha, o case da Petrobras é o que a gente está chamando de padrão ouro aqui internamente. A última atualização que a gente teve tinha mais de 22 mil pessoas fazendo o nosso treinamento. Porque a jornada Homens Aliados teve alguns componentes. Foram os treinamentos ao vivo. A gente realizou alguns, então tem dezenas de pessoas de diferentes níveis hierárquicos que passaram. 2, a gente colocou um curso, pode ser feito à distância, um EAD, que é o programa Homens Aliados, que homens e mulheres podem fazer. Basicamente, esse programa reúne tudo que a gente aprendeu em todos os nossos anos de jornada e traduz vídeo curto, direto ao ponto, sempre com dados, exercícios, referências de aprofundamento, esmiuçado e baseado nas principais dúvidas reais das pessoas, dos homens e das mulheres. Então, sabe aquela coisa, você quer que eu desenhe? A gente desenhou, a gente montou ali, ó, parte por parte, passo a passo. É um curso que pode nos ajudar a nivelar conhecimento, criar repertório. Se você pega uma organização e você coloca todo mundo de um grupo, de um time para fazer, o nível do time em relação à diversidade vai subir. Porque as pessoas passam a falar a mesma língua e elas vão, não a mesma língua, mas elas vão ter mais recurso para se entender, melhor é me expressar assim. E elas vão ter muitas ações práticas com as quais elas podem se engajar. Então, em resumo, é isso. A gente fez um curso simples, bonito, gostoso de assistir. Então, a gente caprichou na qualidade de vídeo, áudio. Tem vários professores, várias professoras, para ser simples, prazeroso na medida do possível, mas é um tema difícil. Em muitos momentos a gente fica tocado, as pessoas ficam tocadas quando estão vendo, e a partir daí que elas possam seguir galgando outros degraus. Então essa é a ideia, e está sendo um espetáculo assim trabalhar com o Petro. Não é puxação de saco nem nada disso, está sendo muito bom. Eu trabalho com o Túlio, com o Luciene, com o Edson, com um timaço, assim, várias pessoas com quem a gente tem tido contato, que têm sido fundamentais para dar essa escala, porque não é comum a gente entrar em uma instituição, a gente está em várias, e ter 22 mil pessoas fazendo um treinamento. Mais de 1.100 certificadas concluíram às 7 horas. Dá umas 7 horas, assim, né? Somaram todos os vídeos, mais ou menos. Mais de 1.100 já estão certificadas, concluíram tudo. Para mim é uma alegria. Não sei como chega para vocês, Eliane, Ada, mas para mim é uma alegria sem tamanho. Bom, pegando esse gancho, Ada, né? Você que participou do curso, conta então pra gente qual foi a sua avaliação sobre o conteúdo e o impacto dentro da empresa, se já teve algum desdobramento, se já deu para sentir isso. E se tiver achado ruim, pode falar também. A hora é agora. Não, legal você ter falado isso também, né? Porque é interessante a perspectiva. Não, eu preciso falar que o treinamento que eu fiz, que é o EAD, esse de 7 horas, eu achei interessante, é identificado como 7 horas. Porque jamais é 7 horas, né? Você fica tão entretido ali e querendo buscar mais informação e se aprofundar, que eu particularmente não consegui fazer em 7 horas. Eu tive... Cada vez que você vê uma informação e quer se aprofundar mais, se interessa pelo tema, você acaba gastando mais tempo e se apropriando daquelas informações. Uhum. É um curso excelente, na verdade, assim. Eu acho que ele tem uma característica
que é bem específica do curso ali, do treinamento, que eu achei que ele é um pouco voltado para gestão, né? Para tomadas de decisões, para criar processos que incluam as pessoas de fato, né? Que não só crie diversidade, mas que inclua as pessoas de fato. Eu achei isso muito interessante, né? Ele não é tão voltado para a base, né? Os trabalhadores de fato, Sim. mas eu acho que ele dá um repertório muito grande, que é isso que você falou na outra resposta, né? Ele traz um repertório muito bom e muito rico e que vai ser muito bem aproveitado. Eu acho muito interessante. E o volume de pessoas que tá sendo abrangida por esse treinamento é de fato muito grande, assim. Ele está entrando como um curso obrigatório para todo mundo. Então, eu acho que a oportunidade desse curso de colocar as pessoas em contato com esses temas, com esses dados, né? Ele traz muitos dados de pesquisas sérias, né? Eu acho que isso é um ganho imenso, no sentido de abrir portas e de possibilitar diversas conversas e abordagens que a gente não teria se não atingisse todo esse público, né? Eu acho isso muito interessante. Os desdobramentos neste momento tá nesse sentido, né? De todo mundo estar fazendo esse treinamento e tá construindo essas. Em breve serão construídas as rodas de conversa, né? Já estão sendo desdobradas em alguns lugares. Eu acho que mudar uma mentalidade demanda de muito esforço, né? Mudar a cultura demanda muito esforço e esse esforço ele tem que ser contínuo. Então, eu acho que nesse sentido abre muitas portas para a gente dar essa continuidade desse esforço durante o tempo e de fato mudar a cultura. Eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa, esse início, e é trabalhar para desdobrar de fato. Eu fico feliz demais de escutar, Adam. A gente com certeza quer fazer talvez uma edição futura que seja voltada para fábricas, plantas, porque tem características muito específicas, né? Vídeos e temáticas que vão mudar, mas é isso, na nossa visão, é um curso vivo e ele vai seguir melhorando. E escutar um relato como o seu, de que ficou bem mais de 7 horas, também é maravilhoso. Eu gosto de falar 7 horas pela duração dos vídeos, e quando alguém empolga, maravilhoso, porque tem muito conteúdo opcional que a pessoa pode mergulhar, né? Sugestões de livros, vídeos do YouTube, palestras, enfim. Fico feliz demais com o seu relato. Muito, muito obrigado. Vou transmitir para o time inteiro. É sincero, é sincero. Adorei. Esse curso, de certa forma, ele atende aí reivindicações antigas dos sindicatos aí de ações da Petrobras no combate à misoginia, ao preconceito, ao machismo, né? Principalmente depois do episódio que tivemos no ano passado aí de assédio, os episódios, né, de assédio sexual que inclusive chegaram à imprensa, e parece que foi uma virada de chave para a empresa nesse sentido, de começar a olhar melhor para esses assuntos, da importância. Você acha que a promoção do curso também, você também tem essa sensação de que a promoção do curso tem a ver com isso? Então, Eliane, eu tenho certeza que tem a ver com isso, né? Com esses casos que vieram à tona, né? Com o tratamento desses casos. Mas tem também a ver com a postura da empresa com relação ao mercado, e tudo isso tem vindo numa esteira de um posicionamento no mercado e tudo mais. Eu acho que, assim, esses cursos, né? Essas formações, elas não atendem à pauta em si, mas ela é um grande passo para que essas pautas sejam atendidas no tempo. É claro, é uma iniciativa muito boa nesse sentido, né? Isso a gente tem que elogiar de fato. Mas, assim, também não dá para dizer que atende a pauta em si, né? Porque a pauta vai ser atendida conforme essa mentalidade vai mudando e a companhia anda nesse sentido. Eu acho que é muito nessa toada que vem essa formação. Essa formação é como se fosse uma base para que essas reivindicações sejam atendidas. Só para os ouvintes que têm uma ideia do tamanho do problema, em 2023, a ouvidoria da Petrobras recebeu 136 denúncias de assédio sexual ocorridas dentro da empresa, né? Esses são os números oficiais, divulgados em agosto no balanço anual da ouvidoria. Mas podem ser ainda maiores, porque a gente sabe que ainda tem muita gente, muitas trabalhadoras
que nem chegam a denunciar. Inclusive, tivemos casos na Revap também. Bom, mas além do assédio, a gente sabe que casos de misoginia são bastante comuns também, infelizmente, dentro da refinaria, né, Ada? Sim, temos alguns casos de misoginia, temos muitos casos de assédio moral, casos de xenofobia, por conta dessas transferências que a gente tem, né? A Petrobras é um âmbito nacional, então tem diversas transferências das várias unidades, né? E isso não é incomum acontecer. Esse curso que foi ministrado na Petrobras, ele foi aí mais voltado para gestores e lideranças e abordou, entre vários assuntos aí, a necessidade da empresa de fazer a inclusão e o respeito à diversidade, inclusive orientando aí mais contratações, né, mais oportunidades de trabalho para esses grupos minoritários, né. No caso da Petrobras, em que as contratações são feitas por concurso público, a saída seria o estabelecimento de cotas nos próximos editais? Como é que você vê isso? Eu vou só comentar brevemente sobre o aspecto dos assédios, em seguida sobre esse das cotas, pode ser? Claro. Sobre os assédios, claro que nenhum curso sozinho daria conta de mudar uma cultura inteira. Eu concordo com o Ada quando ele diz que o curso é uma base. Então, vídeos lá que definem, né, o que é e o que não é assédio, as consequências do trauma, por que uma pessoa, muitas vezes, pode demorar tempo a denunciar. A Marina Ganzaroli, que é uma das especialistas convidadas, ela fala da neurobiologia do trauma e como é mais comum, diante de uma situação traumática, a gente paralisar, a gente não saber o que falar. E muitas vezes tem aquela visão assim, mas por que ela não denunciou na hora? Por que ela não denunciou no dia? E às vezes quem fala isso não está familiarizado com como mexe com uma pessoa, como desorganiza, como pode desestabilizar, passar por uma situação traumática, em que essa pessoa foi desrespeitada, invadida. Então, acho que isso é importante, assim, de ser dito, porque o que a gente esperou, oferecendo o curso, são vídeos que vão dar informação para a gente ter visibilidade, ter nitidez e ter melhores conversas, melhores ações e mais responsabilidade diante de ações como essa, seja para mitigar, para que impedir que aconteçam, ou seja, para agir melhor quando elas acontecerem. Porque muitas vezes no processo de uma pessoa denunciar e se abrir, ela vai sofrendo outras violências, né? O famoso, tem certeza que isso aconteceu? O que você fez? O processo de descredibilizar, não ser levado em conta, ir para a geladeira na empresa, ser escanteado, sofrer penalizações, várias coisas assim que podem acontecer de maneira invisível. Então, nunca é um processo simples assim. Nunca, 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 nunca. Eu queria comentar isso e fico feliz de ver essa quantidade de pessoas fazendo o curso e colhendo benefícios. Indo para a sua segunda pergunta, no caso de Petrobras, que as contratações são públicas, né? Cota pode ser um caminho. O que é uma coisa importante de se saber sobre cotas? Elas sempre têm dois pilares. Elas são temporárias e são baseadas em reparação histórica. Para que a gente diga que ela é baseada em reparação histórica, a gente precisa ter números mensuráveis através do tempo. Então, hoje, a gente tem números mensuráveis, nítidos, que nos mostram o tamanho da exclusão que o machismo promove, que o racismo promove, que a homofobia promove. Isso está quantificado. Então, diante disso, as cotas são uma ação. A ação afirmativa é uma possibilidade de mudança. Não quer dizer que é perfeito, não quer dizer que é o único caminho, que é infalível, nada disso. Mas diante de um contexto de profundo desequilíbrio e igualdade, a pior coisa é a gente não fazer nada e ficar complacente. E só fica complacente normalmente quem está sendo beneficiado. E não está sendo beneficiado tem urgência. Quem está sendo beneficiado muitas vezes tem uma fala bem relativizadora. Calma lá, não é tão grave assim, veja bem. Então tudo isso é importante de ser discutido. E uma coisa que faz diferença em qualquer local no qual seja implementado uma política de cotas é ter um processo amplo de diálogo e conscientização prévio. O que significa? Qual a importância? Como vai funcionar? Quanto tempo vai durar? Após quanto tempo vai ser debatido se deve seguir ou não? Como é que vai ser feita a recepção das pessoas que chegam? Como é que a gente vai evitar vieses? Essa pessoa entrou por cota, então essa pessoa não tem mérito, não tem capacidade. Quem disse? Quando a gente olha cases hoje de instituições, por exemplo, universidades que trabalharam com cotas,
Tem uma coisa muito interessante de ver nos gráficos. Eu estou lembrado aqui de um case da UERJ, inclusive, quando a lei de cotas começou a ser implementada há uns 10 anos atrás. Então, a diferença da nota de entrada no vestibular entre cotistas e não cotistas, segundo o gráfico, era significativa. Mas essa diferença de desempenho ao longo dos cursos, ao longo da graduação, foi diminuindo ao ponto de ficar difícil perceber ao final quem era e quem não. Então, o vestibular, nesse caso, parecia atuar muitas vezes como um muro no qual tinha condição de passar pessoas de classe média, média alta e alta, porque puderam se dedicar ao estudo, com estrutura. No Brasil, isso significa o quê? Uma grande maioria branca. Além de socioeconomicamente privilegiado, uma grande maioria branca. Então, muitas vezes o que acontece é isso, uma vez que as pessoas entram, o sistema vai se equilibrando, as pessoas vão aprendendo. Claro, se a estrutura está pensada para receber e dar as boas-vindas, né? E para também encorajar esse processo. Então, tem dados muito, muito animadores dos benefícios de cotas em empresas e instituições educativas também. Legal. Ô, Guilherme, na esteira dessa questão, hoje a gente tem um quadro de empregados dentro da Petrobras, nacionalmente, que gira em torno de 40 mil empregados próprios, mas tem cerca de 100 mil funcionários terceirizados. E essa questão da terceirização é uma questão muito sensível para a gente, né? Hoje em dia a terceirização no Brasil está muito precarizada e é muito difícil trabalhar esse tema. Eu queria saber se você tem algum exemplo de outras iniciativas ou como abordar isso nesse sentido, né? Porque para a gente é muito caro e é muito difícil de lidar com essa abordagem para terceirização. Uma primeira coisa que me vem é até uma dúvida. Eu não sei se o programa Homens Aliados que a gente disponibilizou para vocês está disponibilizado também para os terceirizados. Poderia ser um caminho, criar uma campanha, uma estratégia específica para que chegue nessas pessoas, para que essas pessoas não sejam tratadas como alguém que está fora do ecossistema da Petrobras. Porque está no ecossistema da Petrobras, isso é um fato. E muitas grandes empresas hoje têm um número de terceirizados imenso, né? Imenso. Não adianta a gente ter o letramento de diversidade super alto nos contratados e os terceirizados ficarem para trás. E aí vão começar a acontecer os casos de assédio, de preconceito e etc. E aí? Não vai ser dado treinamento? Não vai ser dado um olhar de cuidado, de atenção? Então, para mim faz todo sentido que as políticas de diversidade nas instituições que ainda não fazem isso, que contemplem sim as pessoas terceirizadas como um público integral a ser beneficiado pelo trabalho. Não pode ser uma coisa assim, se der, a gente dialoga com essas pessoas. Não. Refazer a pergunta: como a gente constrói soluções, planos e estratégias de diversidade, equidade e inclusão que contemplem, em uma linha do tempo razoável, pessoas terceirizadas? Se a gente mudar a pergunta, a gente vai conseguir construir essas soluções. Eu não tenho dúvida porque a gente faz isso na prática. Então eu sei que essa é a boa notícia. É possível. Não é fácil, mas é possível. Eu vejo assim que hoje, cara, a abordagem para terceirização, eu não sei se é pesado falar, mas é de alguma forma muito segregacionista. Então, o empregado terceirizado, ele não é visto como algum trabalhador que está ali, mas alguém parte de um sistema que só está ali dentro para me dar resultado, né? E eu vejo que essa abordagem precisa ser completamente mudada a partir da gestão da própria empresa, né? E pensar nisso antes de contratar uma empresa terceirizada, sabe? Pensar políticas já inseridas nos contratos, já inseridas dentro dessa proposta, né, de terceirização, para que afete a pessoa como humano lá dentro, né? Entender que são humanos e que precisam ser tratados como humanos. Eu vejo que a terceirização hoje é um pouco desumana, sabe? É difícil falar isso, mas é bem por aí. Ela acaba desumanizando o trabalhador. E eu acho que é difícil humanizar essa abordagem de terceirização quando a própria lei não ajuda, sabe? Então, enfim, eu queria trazer esse tema porque é um ponto muito, muito difícil de trabalhar hoje. E muitas vezes isso vai ter uma interseção com classe, com raça, com regionalidades e vários outros aspectos de diversidade, né? Eu acho que isso retorna num ponto que a gente falou lá atrás, Eliane,
Não adianta discutir só gênero, não adianta discutir só machismo. Por isso, a gente trabalha com todos os marcadores sociais, porque se você olha só por um viés, outros vão ficar esquecidos. E a própria frase que você falou, Adam, impacta, né? Eles são humanos e precisam ser tratados como humanos. A gente está num ponto em que isso precisa ser dito em voz alta, por si só me impacta. Isso precisa ser falado. E o óbvio tem que ser falado, mas me impacta. São humanos e precisam ser tratados como humanos. Inclusão tem que ir para todo mundo mesmo. Inclusão não é só para o topo da cadeia gerencial. Inclusão tem que ser para todos e todas. Então eu fico felicíssimo que você colocou isso aqui na pauta, porque não faz sentido uma estratégia de inclusão que exclua uma força de trabalho que é maior do que a própria força contratada da Petro, né? Guilherme, você acha que esse despertar das empresas aí, que está me parecendo assim de uns tempos para cá uma tendência, né? Essa necessidade de se investir em equidade, diversidade, inclusão. Qual que é a motivação para isso das empresas, né? Eu estou perguntando porque outro dia eu assisti mesmo uma palestra em que a palestrante falou que investir em diversidade, as empresas que fazem isso não é porque elas são boazinhas, mas porque elas já entenderam, né, que isso dá lucro. E isso me deu um choque um pouco assim, do tipo, meu Deus, né? Eu prefiro acreditar que as pessoas ainda. É difícil entender que as pessoas precisam ter lucro para poder olhar para o óbvio. E aí eu queria que você comentasse isso. Você acha mesmo que as empresas estão se atentando a isso por uma questão financeira, ou é porque é uma mudança mesmo de paradigmas aí que deve ser comemorada e celebrada? Uhum. Eu acho que as empresas são entidades abstratas, mas quando eu olho para as pessoas, eu vejo motivações diversas. Eu vejo pessoas com quem a gente trabalha ao longo dos anos que têm o coração inteiro dedicado a isso, inteiro, que não se veem fazendo outra coisa, que dão tudo que elas podem, que eles podem, para fazer com que a inclusão aconteça do melhor da capacidade delas. E normalmente esse é um dos principais motores de mudança dentro de uma organização. São pequenos grupos de pessoas com um nível de comprometimento, de crença, de outro mundo, assim. É maravilhoso. Ao mesmo tempo, há sim pessoas com motivações diversas, variadas. Há pessoas que são motivadas pelo lucro, porque, por exemplo, muitas vezes uma empresa ela vai assinar um compromisso com as Nações Unidas, com o Pacto Global da ONU, com algumas entidades, vai assinar na figura da pessoa CEO, seja o homem ou a mulher que for CEO dessa empresa. Muitas vezes, em especial se a gente pensa nos homens CEOs, eles não estão exatamente com a motivação mais pura. Nossa, isso é maravilhoso, eu entendi profundamente as raízes do racismo estrutural, do machismo estrutural. Eu tô tocado até a última fibra do meu ser. Muitas vezes eu vejo motivações mistas. Eu entendi o suficiente para saber que se eu não assinar esse compromisso, a minha empresa vai ser seriamente prejudicada e eu sou o principal responsável pela gestão da minha empresa. Mas eu não posso dizer isso em voz alta jamais. Então, muitas vezes vão ter motivações diversas que vão impulsionar as ações que são importantes para a máquina andar. Quando eu digo a máquina, os mecanismos de mudança. Então, às vezes, quem assinou o compromisso não necessariamente tinha o maior letramento e motivação. Tudo bem, eu, enquanto instituto, estou disposto a trabalhar com isso. Mas você assinou, alocou recursos e agora a gente vai seguir trabalhando. E, eventualmente, essa pessoa CEO, se necessário, vai passar por treinamentos, e a gente já fez muito treinamento com o CEO, e são humanos. E às vezes a gente pode também desumanizar pessoas da alta liderança achando que só se movem por dinheiro. E não. Eu consigo te listar inúmeros casos em que eu vi pessoas do C-Level chorando, pensando nas escolhas que foram feitas ao longo da vida para adquirir uma certa performance, e de repente essa pessoa acorda e se dá conta, nossa, faz 20 anos que eu sou uma máquina, faz 20 anos que eu gero exclusão na minha própria casa. E aí eu vejo choro, dor, muita coisa. Claro, não estou perdendo de vista a posição de privilégio, né, que quem está na alta cadeia de comando tem. Estou só colocando que eu noto motivações diversas para que aconteça. Se eu vou em uma organização, eu sempre vou encontrar pessoas que são muito favoráveis à inclusão, pessoas que são contra os processos de inclusão e diversidade,
e várias pessoas que estão em diferentes pontos da escala, que estão entendendo. E quanto mais letramento a gente tem, quanto mais informação a gente tem, maior a minha capacidade empática. Eu não passo da premissa que a pessoa é má. Às vezes ninguém sentou para conversar com essa pessoa sobre questões estruturais delicadas. Então, basicamente, eu quis trazer nuance para a fala. As empresas estão só atrás do lucro. A empresa é uma entidade abstrata, mas as diferentes pessoas dentro da organização vão ter diferentes motivações. E quando a gente vai se conectando com quem está disposto a fazer a pauta andar, a gente avança. E quando a gente consegue unir pessoas com a motivação e com o poder da caneta e da cadeira, aí a gente acelera. A gente aproveita essa janela e acelera o processo. Que é um pouco do que a gente está vendo acontecer hoje dentro de Petrobras, né? A gente conseguiu encontrar caminhos, pessoas, times e núcleos com a disposição, com a vontade política, com o recurso de tempo e o recurso financeiro. Então a gente juntou, né? Uma tempestade perfeita, juntou os recursos e vamos avançar. O avanço é perfeito? Não. A gente vai fazendo avanços possíveis, né? Avanços possíveis sempre. Eu realmente espero que essa tendência tenha vindo para ficar, né? E que seja cada vez mais aí construindo ambientes de trabalho mais acolhedores, né? Bom, Guilherme, vamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Eu queria dizer para você assim que agradecer muito a sua disponibilidade mais uma vez de nos atender e parabenizar, né, por esse trabalho necessário, né? Extremamente necessário nessa sociedade machista em que vivemos. E é isso. Muito obrigada por nos esclarecer todos esses pontos, falar aqui um pouco mais do curso. E queria deixar aqui um espaço para você fazer aí uma última fala, se despedir dos ouvintes. Muito obrigado, Eliane, pelo convite. Obrigado, Adam, pelo convite. Uma coisa que a gente fala sempre nos treinamentos, não basta reflexão, tem que ir para a ação. Então, se eu puder sugerir uma ação especial para os homens que estão nos assistindo, a gente fez um documentário chamado Silêncio dos Homens. Ele está na íntegra no YouTube, tem 1 hora, ele é feito para ser fácil de assistir, introdutório. É bom de assistir em dupla, com esposo, esposa, amigo, amiga, filho, filha. Ele abre a mente para muita coisa que pode ser feita. Quem quiser nos seguir no Instagram, @Papo de Homem, no link da nossa bio tem várias ferramentas e livros do nosso instituto. Um deles é Como Conversar com um Homem sobre Violência contra Meninas e Mulheres. Está na íntegra lá para baixar no link da bio. Então recomendo muito nos seguirem, @Papo de Homem, assistir O Silêncio dos Homens. Tudo que eu coloquei aqui é só uma perspectiva, tem várias outras. Então convido mais pessoas para se juntarem a essa trilha. É uma trilha para a vida, não tem linha de chegada, ninguém vai ganhar um certificado de macho 2.0, mas é muito bom. É um caminho que costuma ser benéfico para quem vive e para quem está em volta também. Então agradeço demais, Ada, agradeço demais, Eliane. Grande abraço. Agradeço também a participação aí e me disponho aqui enquanto sindicato para a gente fazer parcerias e o que você precisar. A partir do sindicato e do instituto, estamos abertos para essas possibilidades. Maravilhoso. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!